Olá, seja muito bem-vindo à versão brasileira do programa Acceleration. Nessa primeira semana, abordaremos o básico sobre atividade física. Hoje falaremos sobre a diferença e a importância da atividade física e exercício físico e como especificamente as atividades aeróbias contribuem para a melhora geral no nível de saúde e bem-estar. Falaremos também sobre como cada um dos componentes do princípio FIT leva a um melhor condicionamento físico, bem como sobre quanto devemos nos exercitar para ajudar a evitar o desenvolvimento das condições clínicas crônicas. Abordaremos também sugestões de atividades que podem ser adequadas para você. Atividade física é qualquer movimento feito pelos músculos de forma voluntária e que leve a um gasto de energia acima do repouso, como, por exemplo, andar de um lugar a outro, subir ou descer escadas e carregar as compras com as próprias mãos. Dormir não conta, pois embora as pessoas se mexem enquanto dormem, não há um gasto de energia acima do nível de repouso nesse caso. Exercício físico é uma forma de atividade física que é feito com planejamento, de forma estruturada e que tem por objetivo levar ao aumento da aptidão aeróbia ou da força muscular ou mesmo da flexibilidade. São exemplos os exercícios feitos na academia, aulas de ginástica e etc. No programa Acceleration, temos por objetivo que todos os participantes sejam mais fisicamente ativos do que eram antes do programa começar. Idealmente, todos devem acumular pelo menos 150 minutos de atividade física ou exercício de intensidade moderada a vigorosa por semana. Embora o objetivo do programa é que você acumule 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana, é importante enfatizar que qualquer aumento na quantidade de atividade física já traz benefícios importantes. Iremos te acompanhar ao longo dessas 12 semanas, te motivando a se exercitar pelo menos 150 minutos por semana, o que dá, por exemplo, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, para que possa obter o máximo de benefícios para a sua saúde. Um exemplo de atividade de intensidade moderada é caminhar rapidamente, enquanto corrida seria um exemplo de intensidade vigorosa. Atividades ou exercícios aeróbios devem ser feitos dentro da chamada zona-alvo de intensidade. Essa zona-alvo também é chamada zona de treinamento e geralmente é monitorada por meio da frequência cardíaca. Dessa forma, utiliza-se o termo zona-alvo de frequência cardíaca. A zona-alvo de intensidade, ou zona-alvo de frequência cardíaca, tem dois limites, o inferior e o superior. Você recebeu esses limites no resultado da sua avaliação física antes do início do programa. Se exercitar abaixo do limite mínimo da frequência cardíaca, não leva a melhora na sua aptidão. E se exercitar acima do limite superior, pode levar a lesões, portanto, deve ser evitado. Se exercitar dentro da zona-alvo, deve ser algo que possa ser mantido por longos períodos, como, por exemplo, 10, 20 ou 30 minutos. Você deve decidir a duração com base no seu condicionamento atual e sua disponibilidade de tempo. Atividades aeróbias levam ao aumento do condicionamento físico, o que promove melhoras no nível de colesterol e açúcar no sangue, maior capacidade de lidar com estresse, ansiedade e depressão, bem como maior disposição para realizar as atividades do dia a dia. Como veremos mais à frente, a taxa de esforço percebido também pode ser utilizada para monitorar a intensidade da zona-alvo. Cada participante entra no programa com um nível próprio de condicionamento físico inicial, e é com base nesse perfil individual de cada um que trabalharemos para que os objetivos sejam atingidos. Portanto, é importante que você não se compare a outras pessoas. O princípio FIT é utilizado para a prescrição do programa de atividade física ou exercício que você recebeu. F se refere à frequência semanal, ou seja, quantas vezes por semana você realiza determinada atividade. I é a intensidade com a qual você se exercita. Pode ser de maneira leve ou, idealmente, de forma moderada e ou vigorosa quando possível. O primeiro T se refere ao tipo de atividade, por exemplo, atividade aeróbia como pedalar ou dançar e atividade de fortalecimento muscular,
que é um tipo de atividade ou exercício que pode ser feito com a faixa elástica ou aparelhos de musculação. O segundo T se refere a tempo, que na verdade é a duração da atividade. Você pode fazer algo por 15 minutos ou por meia hora e assim por diante. Para progredir em busca de um melhor condicionamento físico, para cada tipo de exercício, aumente um item por vez. Ou seja, sempre que for avançar de nível, aumente, por exemplo, a intensidade, mantendo a mesma frequência semanal e duração. Ou aumente a duração, sem aumentar a intensidade nem a frequência semanal. Por fim, pode aumentar o número de vezes por semana, mas mantendo a mesma duração e intensidade. Como dito antes, uma outra forma de monitorar a intensidade é por meio da taxa de esforço percebido, que tem correlação direta com a frequência cardíaca. Essa escala, também conhecida como percepção subjetiva de esforço, serve para determinar, portanto, o quanto intensa certa atividade é para você. Isto pode ser determinado com base na dificuldade que você tem para respirar ou o seu cansaço nas pernas, de forma que você deve analisar o conjunto, ou seja, de maneira geral, o quanto a atividade ou exercício está difícil, cansativo para você. Ao se encontrar com bom condicionamento físico, é interessante tentar se exercitar entre 12 e 15 de intensidade nessa escala. Caso tenha qualquer preocupação ou dificuldade, vá ajustando aos poucos para um ritmo que seja adequado para você. Dependendo do seu nível atual de condicionamento físico, do seu estado geral de saúde, bem como da sua disponibilidade de tempo, você pode optar por participar de aulas específicas ou jogos recreativos, bem como incorporar simples ações que não requerem muitos ajustes na sua rotina e ainda assim trazem ganhos importantes para a saúde, como usar regularmente a escada fixa ao invés da escada rolante do elevador, estacionar o carro ou descer do ônibus um pouco mais distante do seu destino, etc. Conforme abordado antes do início da primeira semana, anotar o seu progresso é a ferramenta mais importante para que você possa adotar e manter as mudanças que quer fazer no seu estilo de vida. Essa ferramenta gratuita e muito simples te permitirá observar pouco a pouco as mudanças que você vai realizando. E cada pequena modificação é uma grande vitória e deve ser comemorada. Sugerimos fortemente que anote quantos passos você dá por dia e monitore seus avanços. Para evitar lesões, além de aumentar gradualmente a quantidade de atividade realizada, é importante preparar o corpo antes de começar cada atividade física ou sessão de exercício. Isso pode ser feito simplesmente ao se realizar qualquer atividade similar à que será feita, ou até a própria atividade a ser realizada, porém com intensidade mais leve. Por exemplo, se for sair para caminhar de forma leve, fazer a chamada caminhada estacionária, ou seja, movimentar o corpo como se estivesse andando no mesmo lugar, já é um tipo de aquecimento. Se for correr, caminhar antes por cerca de 5 minutos aumenta a temperatura corporal e deixa músculos, articulações e outros órgãos do corpo prontos para iniciar a atividade a ser realizada. Da mesma forma, o chamado resfriamento permite que o corpo restabeleça o estado anterior à atividade sem ser de forma abrupta. Esse período de volta à calma pode ser feito de forma similar ao aquecimento. Um bom calçado para caminhadas e corridas é importante para que se evite lesões e se permita que a atividade seja feita de forma agradável. Sugerimos consultar lojas especializadas quando for comprar um tênis, para que possa receber a atenção específica para o seu caso. De forma geral, sugerimos experimentar o calçado novo no final do dia, quando seu pé pode estar um pouco inchado, já que esse inchaço deve ocorrer ao realizar a sua atividade ou exercício. A ponta dos dedos não deve encostar na ponta do tênis. E, certamente, a informação mais importante é que o tênis deve ser flexível e, acima de tudo, leve. Prove o tênis e se certifique de que ele não representa um peso importante no seu pé. Para encerrar, deixamos 2 perguntas para que possa se certificar
que lembra de pontos importantes dessa primeira semana. Qual o objetivo do programa no que se refere à atividade física e exercício? E de que forma você pode saber que está realizando atividades físicas ou exercícios de forma segura e eficaz? Desejamos que tenha um excelente resto de semana, coloque em prática suas boas intenções e conte conosco.